Olá, estão prontos para mais uma aula de química? Eu tenho aqui hoje a introdução à química orgânica. A gente vai falar um pouquinho dessa parte da química que é a química orgânica. Bom, e qual é a diferença entre a química inorgânica e orgânica? A química inorgânica, ela estuda os compostos extraídos dos minerais, praticamente a maior parte dos compostos existentes no mundo. E a química orgânica, ela vai estudar os compostos que contêm carbono na sua composição. Eles podem ser naturais ou podem ser sintéticos também. Agora, o que o carbono tem de tão importante que tem uma parte da química só para estudar os compostos dele? Então, o carbono, ele tem algumas propriedades que só ele tem, tá? Nenhum outro elemento tem. A primeira propriedade é o que a gente chama de tetracovalência, ou seja, o átomo de carbono, como ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele vai permitir fazerem 4 ligações covalentes. Essas 4 ligações, elas podem ser 4 ligações simples, ou ela pode ser uma ligação dupla e 2 simples, podem ser 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma simples. O que não pode acontecer aqui é um carbono se ligar com 4 ligações com outro elemento, o mesmo elemento. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque ligações são locais onde eu tenho um ajuntamento de elétrons. Então, 8 elétrons na mesma área é inviável, né? Lembra que carga negativa com carga negativa se repele. Então, não dá, é inviável. Então, esses 4 tipos de ligações o carbono pode fazer. Outra propriedade do carbono é o encadeamento. O que é um encadeamento? É que eu posso ter cadeias aonde eu tenho no mínimo 2 carbonos e eu posso ter no máximo, e não tem máximo, pode ter vários elementos, pode ter milhares de carbonos. Nenhum outro elemento tem essa propriedade, só o carbono. Por isso, a quantidade de compostos orgânicos que tem carbono é muito maior do que a quantidade de compostos inorgânicos. Porque se eu mudar só uma ligaçãozinha, aqui como vocês estão vendo, mudou uma ligação, já é um outro composto. Então, o carbono tem essa propriedade, ok? Bom, e quem ajuda o carbono a fazer os compostos? Ele faz tudo sozinho? Claro que não, né? Então, a gente tem alguns elementos chamados de organógenos. Os organógenos são aqueles elementos que vão se ligar ao carbono para ajudá-lo a fazer os compostos que ele precisa. Quem são eles? A gente os conhece pela sigla CHOMPS, e eu vou falar disso daqui a pouco também. Então, eu tenho o carbono, né, que é a estrela principal, o protagonista, tenho o hidrogênio, geralmente todos os compostos orgânicos, eles vão ter hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, mas fósforo não é F? Não, lembra que fósforo é P, e o enxofre representado pela letra S, ok? Bom, e aí você tem que lembrar das valências de cada um. Então, o carbono, ele é tetravalente, né? Então, ele faz 4 ligações. O hidrogênio só faz uma ligação. O oxigênio faz 2 ligações. O nitrogênio faz 3, o fósforo 3 e o enxofre faz 2, tá? Essa ordem aqui é a ordem que a gente vai escrever as fórmulas dos compostos orgânicos. E aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre fórmula molecular e a gente vai ver a utilidade delas, ok? Bom, e aí eu posso também classificar os átomos de carbono. Os átomos de carbono, quando eles estão ligados só com um outro átomo de carbono, ele é chamado de carbono primário. Quando ele está ligado com 2 átomos de carbono, ele é chamado de carbono secundário, o amarelinho aqui que está marcado. Quando ele está ligado com 3 átomos de carbono,
ele é chamado de carbono terciário. E quando ele está ligado com 4 átomos de carbono, ele é o carbono quaternário. Agora tem um detalhe aqui nessa classificação. Só é considerado carbono ligado com carbono. O carbono tem essa característica de só se importar com outro carbono, tá? Então, se, por exemplo, aqui o carbono estiver ligado com oxigênio, não conta. Só vai contar aqui que ele é primário porque ele está ligado com um outro carbono, ok? Bom, e os carbonos, eles também podem fazer ligações simples, duplas ou triplas com outro carbono. Quando ele tem só ligação simples, a gente fala que o composto é saturado, tá? Então, ó, tá vendo? Aqui ele só tem ligação simples com outro carbono. Sempre com outro carbono, tá? Quando ele tem uma ligação dupla, ele é chamado de insaturado. Ou uma ligação tripla também, ele é insaturado. Então, ó, saturado, ligação simples, insaturado, ligações duplas ou triplas, ok? Bom, agora vamos lá. Como é que a gente vai representar uma fórmula de um composto orgânico? Então, a gente tem 4 tipos de fórmula. A mais simples de todas, e a que diz menos sobre o composto, é a fórmula molecular. Na fórmula molecular, eu só tenho a indicação do tipo e a quantidade de átomos. Por exemplo, ó, C6H6. Então, eu sei que na minha fórmula eu tenho 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Como eles estão ligados, se tem ligação dupla, se não tem, essa fórmula ela não me diz. Ela só vai me dizer a quantidade de elementos que eu tenho na fórmula. Depois, eu tenho a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica vai indicar o tipo de ligação existente. Então, se a ligação é simples, se a ligação é dupla, então ele aparece os elétrons, aparecem as ligações lá. Já vou te dar um exemplo disso. A fórmula estrutural, tá? Que é aquela mais resumida, a fórmula eletrônica mais resumida, e a fórmula de linhas ou bastão, que é a que a gente mais usa, porque é a mais prática. Então, vamos ver como elas são? Então, aqui eu tenho outro exemplo de fórmula molecular, tá? Então, eu tenho CH4. Então, tem um carbono e 4 hidrogênios, tá? Aqui, C2H6O. Então, são 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Quando é 1, a gente não coloca o número, que já está subentendido que é 1, tá? A fórmula eletrônica. Então, olha só. Vai aparecer o número de elétrons de valência de cada átomo e vai aparecer a ligação que eles têm. Então, por exemplo, o carbono, ele tem 4 elétrons, tá? E aí, o hidrogênio só tem 1 elétron. Então, aqui eu tenho uma ligação covalente, certo? E aí aparecem esses retângulo, pode ser um círculo, entre as ligações, que vai mostrar que aqui tem uma ligação. A segunda representação é a fórmula estrutural, que é a que a gente mais usa. Na fórmula estrutural, a gente reproduz a fórmula eletrônica, só que no lugar das ligações, a gente vai colocar um tracinho. Para cada ligação covalente, vai ter um tracinho aqui, tá? Então, por exemplo, ó, esse carbono, ele está ligado com hidrogênio, 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 esse carbono com hidrogênio, 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 certo? Agora, tem uma outra possibilidade, que é fazer a fórmula estrutural condensada. O que quer dizer isso? Quer dizer que no lugar de eu colocar os 3 hidrogênios, eu vou colocar aqui só H3. Então, isso subentende que esse carbono está ligado com 3 hidrogênios, tá? Nesse caso aqui, desse carbono, ele está ligado com 1 hidrogênio, um carbono com ligação simples para cá, um carbono com ligação dupla para cá, tá? A mesma coisa esse aqui. E esse aqui da ponta, ele também está ligado com 3 hidrogênios. Então, só para a gente entender um pouco melhor
o que eu falei da classificação dos carbonos, esse carbono aqui, ele será um carbono primário, tá? Por quê? Porque ele está ligado só com um outro carbono. Então, aqui eu tenho hidrogênio, não conta. Então, ele vai ser primário. Esse aqui, ele vai ser secundário. Por quê? Porque ele está ligado com uma ligação simples com esse carbono e uma ligação dupla com esse aqui. Então, não importa o tipo de ligação que ele está ligando, importa é quantos carbonos estão ao seu redor, tá? Então, esse também vai ser secundário e esse aqui também vai ser primário, ok? Bom, e a última representação é a fórmula de linhas ou bastão. Essa fórmula é a que a gente mais usa, é a fórmula de depois que você tem uma certa familiaridade com a química orgânica, é a que você vai mais preferir. Então, nesse caso, não aparecem os carbonos nem os hidrogênios. Então, para cada pontinho, subentende que eu tenho um carbono. Então, aqui, ó, nesse pontinho tem um carbono. E aí ele está ligado com uma ligação tripla com esse outro carbono, que está ligado com esse carbono, que está ligado com esse e assim vai. Ah, mas não tem hidrogênio? Claro que tem. Só que não conta aqui, ele fica sumidinho, ele fica escondido, tá? Mas subentende que tem os hidrogênios correspondentes aqui também, ok? Então, nesse caso, ó, tem carbono, 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 carbono. Ah, mas no meio da fórmula tem um oxigênio. Então, nesse caso, ele aparece, porque não é nem carbono nem hidrogênio. Então, eu fico escondido só os carbonos e os hidrogênios. Se for um oxigênio, um nitrogênio, ele aparece, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho aqui a fórmula de bastão. À primeira vista parece complicado, né? Mas eu tenho certeza que é a que você mais vai usar aí para fazer as suas fórmulas, ok? Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. Essa aqui é uma fórmula estrutural. Então, eu tenho carbono, 3 hidrogênios, uma ligação dupla com oxigênio, outro carbono, 3 hidrogênios. Lembra que cada tracinho desse é um par de elétrons que está fazendo uma ligação, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, a fórmula estrutural comum. Aqui, ó, eu tenho a fórmula estrutural comum e aqui eu tenho a condensada, que também é muito usada. Então, ó, no lugar onde eu tinha 3 hidrogênios, eu coloco H3. Aqui eu tinha um hidrogênio, vou colocar aqui do ladinho. O OH continua e no lugar que eu tinha 3 hidrogênios, eu tenho H3 aqui, ok? Então, nesse caso aqui, dessa fórmula, eu tenho todas as formas possíveis de eu escrever uma fórmula estrutural. Então, eu tenho a fórmula mais expandida, tá? Onde eu tenho mostrando todos os hidrogênios ligados. Eu tenho a fórmula simplificada, aonde os hidrogênios de cada carbono são agrupados, tá? Então, H3C, CH2, CH2, CH3. E nesse caso, eu simplifico mais ainda. Então, olha só, do lado esquerdo do oxigênio, tem 2 carbonos e 5 hidrogênios. Então, eu escrevo aqui C2H5. E do lado direito eu tenho a mesma coisa, 2 carbonos e 5 hidrogênios. Então, vai ser C2H5 também. Então, é a forma mais simplificada que eu tenho. Desde que você coloque todos o número de carbonos, hidrogênios e outros átomos que apareçam, você pode fazer essa simplificação. Fica mais fácil de escrever e às vezes até mais fácil de entender também, ok? Então, nesse caso, eu tenho aqui como é que eu passo da fórmula estrutural para a fórmula de bastão. E aí eu aconselho você a treinar isso aí com as fórmulas que você tem, tá? Então, ó, nesse caso, eu vou contar o número de carbonos. Tem 1, 2, 3, 4. Então, você sempre vai começar aqui, aí 2 subiu, 3 desceu, 4 subiu de novo.
Ah, é obrigado fazer esse zigue-zague aqui? Sim, por quê? Porque aí eu configuro um vértice e não tem como eu não saber que aqui tem um carbono. Agora, o que muita gente confunde é na ponta. A ponta também é um carbono? Sim, a pontinha também é um carbono. Agora, se você for escrever a fórmula molecular, só não esqueça de que aonde tem carbono, tem hidrogênio também. Como? Para completar as 4 ligações. Então, se aqui tem uma ligação só, quer dizer que esse carbono tem 3 hidrogênios. Se aqui são 2 ligações, quer dizer que esse carbono tem 2 hidrogênios. Aqui 2 hidrogênios e aqui 3 hidrogênios. Então, sempre o carbono tem que completar 4 ligações, tá? Ah, nesse caso que eu tenho um carbono aqui para cima, como é que eu vou fazer? Então, primeiro eu vou desenhar a cadeia principal, que é essa aqui, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. E o carbono que está aqui para cima, esse carbono que está aqui para cima, tá? Então, ó, toda vez que tiver um carbono, eu vou ter um vértice aqui, um pontinho aqui. Nesse caso, eu tenho uma cadeia que é chamada de cadeia fechada, tá? Onde eu tenho 3 carbonos ligados entre si. Então, a gente representa por uma figura geométrica. No caso aqui, o triângulo. Se fossem 4 carbonos, aí seria um quadrado e assim vai, tá? Lembra que cada vértice é um carbono. E nesse caso, onde eu tenho ligação dupla, por exemplo, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aqui nessa última ligação é dupla. Então, eu vou colocar só mais um tracinho para indicar que é uma ligação dupla. Como aqui tem um oxigênio, o oxigênio tem que aparecer. Então, aqui vai ser dupla e o oxigênio aqui, ok? Eu espero que você tenha entendido tudo e bons estudos!